Fala aí pessoal, estou de volta e hoje vou mostrar para vocês como funciona a fórmula para cálculo de juros compostos. Eu estou montando uma planilha aqui, God, uma planilha muito boa para você fazer o seu cálculo de juros compostos em um período longo de 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos. E você vai conseguir nessa planilha informar quanto você quer investir mês a mês e você vai saber quanto você vai receber no final do período de acordo com a taxa de juros que você está definindo na planilha. Tá show? Então bora lá para mais um vídeo? Valeu! Ó, pessoal, essa aqui é a planilha, tá? Ela vai servir para você calcular quanto você vai receber de juros e qual vai ser o seu valor acumulado dentro de um período determinado, tá? De acordo com quanto você aplicar mês a mês. E eu usei ela, na verdade, com base na planilha de gasto diário, né? Que está aqui na outra aba de planejamento. Para quem não viu o vídeo, eu já postei esse vídeo sobre essa planilha aqui explicando. E eu coloquei só uma aba a mais, que na verdade você vai conseguir definir aqui o seu valor investido e você vai enxergar o que vai sobrar para você. Bom, então eu vou mostrar para ele como é que funciona todos os campos, o que você tem que preencher e como que ela vai reagir. Tá show? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte, é a fórmula para cálculo de juros composto, tá? A fórmula, pessoal, é essa que eu estou colocando aqui para vocês. Eu vou dar um pouco de zoom aqui, que pode ser que esteja pequeno, né, a tela. Então aqui, pessoal, o que é o TM? É só a taxa mensal. Então a fórmula é o seguinte, a fórmula é só a taxa mensal, ela vai ser igual a 1 mais a sua taxa anual elevado a 1 sobre 12 menos 1, tá? Eu acabei de ler o que está escrito aqui. Para você fazer cálculos de juro mensal com base numa taxa anual, é essa conta que você tem que fazer. Você não pode chegar simplesmente e falar, se a minha taxa ela é 12% ao ano, logo ela vai ser 1% ao mês. Não, para você fazer esse tipo de cálculo de juros composto e ter uma taxa efetiva aqui, você tem que fazer este cálculo. Esse cálculo é o cálculo correto a ser feito. Tranquilo? Então, aqui a gente tem a fórmula, tá? Essa fórmula eu já coloquei ela calculada aqui, você não vai ter que se preocupar em fazer o cálculo, eu mostrei só para vocês entenderem por que que você não pode simplesmente dividir por 12, tá? E esse campo aqui é um campo que a gente vai digitar a taxa anual, tá? Então, esse campo está linkado a essa taxa. Então, se você quer uma taxa, por exemplo, de 12% ao mês, automaticamente a sua taxa mensal não vai ser 1, vai ser 0,95. Tem algumas casas decimais a mais, mas eu estou ocultando elas por enquanto, mas elas fazem efeito no cálculo até então. Mesma coisa se a minha taxa fosse 8%, vai ser 0,64. E assim vai indo sucessivamente o cálculo aí. Tranquilo? Vou deixar zero por enquanto. Aqui a gente tem a tabela, tá? Essa tabela aqui, o que ela fala pra gente? Aqui é o período, eu coloquei o período mês a mês, a partir do mês 4, tá? Aí a gente vai para maio, junho. Eu coloquei aqui um período de 4 anos. Então ela vai até o ano de 2028 aqui, o mês de março, certo? Então aqui, nesse campo aqui, a gente vai ter o valor investido. Esse campo vai ser digitado, ou seja, você vai colocar o valor que você está investindo. Esse total investido, ele é sempre igual ao teu valor investido, mais o teu valor que você investiu anteriormente. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro. Esses juros aqui é o valor que você está recebendo neste mês em específico. O juros acumulado é basicamente o total dos juros que você está recebendo mês a mês, ou seja, vai somar todos os períodos. O total acumulado, ele é basicamente o valor final que você vai ter na conta, certo? Que é o seu valor investido, mais os juros, mais o valor que você tinha anteriormente, vai trazer o valor total acumulado para vocês. E aqui na frente tem um gráfico, tá? Que ele por enquanto está em branco, que é a evolução dos investimentos. Ele só vai fazer sentido quando a gente começar a preencher. Tranquilo? Então não vou me estender muito. Vamos lá começar o preenchimento aqui. A primeira coisa que a gente vai preencher na planilha é a taxa de juros que você vai determinar, tá? Isso você vai fazer o teu estudo, você vai colocar de repente na renda fixa, você sabe qual é a taxa, enfim, tá? Então vamos supor que a sua taxa anual de juros seja 12%, certo? Automaticamente a taxa mensal vira 0,95. Segundo campo que você tem que preencher é o valor investido. É só isso. Daqui para frente, definiu a taxa, você vai preencher o valor investido mês a mês, certo? Então vamos supor aqui que inicialmente você começou investindo R$ 400, certo? Bom, aqui já montou o gráfico para gente, tá? Essa linha, essa barra azul representa o valor investido. Pode ver que ela permanece sempre ali nos R$ 400. E essas barrinhas verdes representam o valor acumulado, que é o valor que você investiu mais o rendimento mês a mês, certo? Vocês podem reparar que a barrinha verde, ela vem numa crescente, tá?
E assim vai ser por conta dos juros compostos que está tendo efeito aqui em cima do valor aplicado, certo? Então aqui, ó, para mostrar para vocês, então você investiu R$ 400, certo? No primeiro mês. Quando virou o mês, a partir do segundo período aqui, você já teve um rendimento de R$ 3,80, o acumulado até então é o mesmo valor, e o teu valor total acumulado é basicamente os R$ 400 mais os R$ 3,80, certo? Se você não investir, continuar não investido no outro mês, você vai ter o quê? Ainda R$ 400 investido, que é o total investido aqui, essa coluna. Você vai ter um rendimento de 3,83, anteriormente foi 3,80. O juros acumulado passa a ser 7,83 e o valor total acumulado que você vai ter é 407,63, certo? E assim vai indo até o final da planilha, tá? Então vamos fazer a simulação aqui. Vamos supor que você chegou no outro mês, investiu R$ 500, depois você investiu R$ 300, você investiu depois R$ 600 aqui e assim vai indo. Repare que o gráfico ele vai alterando de acordo com o seu preenchimento, tá? Então a ideia dessa planilha é você pegar todos os meses e preencher o valor que você aplicou. E aí você vai conseguindo ter uma visão do futuro, e aqui eu estou simulando 4 anos à frente, são 48 meses, você vai saber quanto você tem de valor acumulado, certo? Então, eu vou preencher um valor aqui, vamos supor que você invista só R$ 400 todos os meses, tá? Só para vocês terem uma ideia. Todos os meses você investiu só R$ 400, tá? Esse é o valor que você tinha aqui e tá tudo certo. Então, no final do período, você vai ter aqui, ó, um total de R$ 24.176, tendo investindo R$ 19.200. Ou seja, você teve um juros acumulado, você recebeu de juros R$ 4.976, certo? E aqui, se vocês pegarem no final do período, aqui você vai enxergar que você está tendo a taxa de, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa na minha frente. É R$ 223,49, certo? Então, essa planilha vai te mostrar no futuro quanto você tem. Aqui você pode fazer várias simulações, você pode colocar valores diferentes, mas por que que eu decidi montar essa planilha? Porque normalmente nos sites que você acessa, ele te fala exatamente quanto você vai ter aplicando um valor fixo. Aqui você tem a tua liberdade de falar quanto você vai aplicar mês a mês. Ou seja, se você está aqui na sua planilhinha, aqui, ó, vamos zerar tudo. Vamos supor, a gente está no mês 4 agora, iniciei com R$ 400. No mês que vem, você vai falar quanto você vai estar aplicando. Então, o teu rendimento vai ser um pouco mais preciso, porque você está falando exatamente quanto você vai aplicar no período, certo? Com relação à taxa, você também pode alterar esse número aqui para um número que você acha que é mais adequado à realidade, tá? Mas aqui é só para vocês terem ideia de quanto vocês teriam no final do período. E esse gráfico aqui, ele ilustra muito bem, se a gente voltar aqui o que eu tinha feito, essa questão dos juros, porque aqui essa barrinha verde, ela sempre vai estar acima da azul. E vai chegar um ponto que a distância vai só aumentando, mesmo você não investindo. Então, se eu pegar o valor final aqui, que é R$ 24.000, vamos supor que eu já tivesse começado aqui agora, em outro período, com esses 24.000. Então, se você começou aqui, por exemplo, com R$ 24.000 e você não aplicou mais nada em todo esse período, você vai sair de R$ 24.000 em 4 anos para R$ 37.000 com a taxa de 12%. Se você vir aqui alterar a taxa para 8%, ele vai recalcular para você. Vocês podem reparar que quanto menor for a taxa, mais a barrinha verde se aproxima da azul, certo? Que é o teu rendimento. Então, se a tua taxa for 8%, a barrinha verde vai ficar aqui, ó, acima de R$ 30.000, dá 30 e poucos mil reais. Se a gente passar o mouse aqui, ó, tá dando R$ 32.000. Se fosse 12% ao ano, em vez de 32.000, já vai para 37.000. Então, a taxa é extremamente importante para a gente entender quanto você vai receber no futuro. É lógico que o tempo também está ligado a isso, certo? Deletou aqui o número, zera tudo, tá? E aí, basicamente, começa a tua vida aqui colocando os seus valores, quanto você está investindo, e aí você vai enxergar para frente quanto você vai ter, e você usando a planilha aqui de controle de planejamento mês a mês, você também já vai ter o valor a investir aqui na cara do gol. Então, você vai pegar esse valor, vai jogar para cá quanto você está investindo, e você vai saber quanto você vai ter de juros, quanto você vai receber mensalmente e tudo mais. Tranquilo? Então, essa é a planilha, se vocês quiserem, é só me pedir, que eu mando para vocês por e-mail. Beleza? Apenas para efeito de comparativo, pessoal, eu vou pegar um site da internet com a calculadora online para vocês verem que realmente o cálculo é esse, tá? E o cálculo não tem para onde fugir. E para vocês entenderem que, assim, as pessoas têm o site, mostram o cálculo feito, mas não mostram a fórmula, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou acessar aqui a internet. Bom, tô aqui no Google, eu vou colocar lá, calculadora de juros compostos. Juros compostos. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pegar a do Sardinha aqui, né?
Vamos lá, eu vou fazer a mesma simulação que a gente fez na planilha, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar só R$ 1.000. Só R$ 1.000 é bastante dinheiro, né? Vou colocar R$ 500. Vamos lá, eu vou pegar aqui, vou fazer a mesma coisa. Inicial R$ 500, coloquei 5, né? Aí tá ruim isso aqui, viu? Tá ficando ruim. Ó, mensal R$ 500 também. Taxa de luz eu vou colocar 12%. E eu vou colocar um ano aqui, certo? Eu vou colocar 4 anos aqui, que é o mesmo período que eu tô trabalhando lá. Calcular. Então, aqui o que ele está falando para a gente? Ó, você vai ter no final do período 31.00764, certo? Aqui vocês vão ver que não está esse valor. Por quê? Porque o Sardinha, quando ele calcula, ele considera que o primeiro mês ele é zero. Ele não considera como um, igual eu estou considerando aqui, tá? Então, vou fazer da mesma forma que ele fez lá. Eu vou pegar esse número aqui, vou jogar para baixo. E aí vocês podem verificar o seguinte, ó, valor final 31.00764, 31.00764. Ele também tem uma tabelinha aqui, tá? Você pode usar essa tabela. Porém, o que que eu fiz? Eu montei a planilha por quê? Porque dificilmente em 4 anos você vai manter o teu valor investido ali sempre igual. Você vai investir um pouco mais, de repente um mês você apertou, vai investir um pouco menos. Às vezes você pega uma férias no trabalho, você não vai viajar, você quer colocar um dinheiro a mais lá. Então aqui é uma forma de você controlar isso mês a mês, tá? Diferente da calculadora, que ele só calcula para você um valor fixo, né? Com base em investimento inicial e aportes mensal. Aqui na planilha não, você tem o controle sobre isso e o cálculo é exatamente o mesmo, tá? Que é o cálculo correto a ser feito. Você pode verificar aqui que no final do período aqui ele está falando R$ 6.507, que é o mesmo valor que está aqui. Só que aqui as contas estão para vocês enxergarem. Aqui nessa parte ele até mostra a fórmula que ele usa para calcular, mas essa fórmula é para fazer outro cálculo, tá? Não é o cálculo mês a mês igual eu estou mostrando para vocês. É para fazer um cálculo do valor final. Beleza? Bom, esse é o vídeo então, galera. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem a planilha, podem pedir para mim que eu envio para vocês. Eu vou ficando por aqui, beleza? Valeu, fui!